E aí, pessoal, vamos falar de aglomeração? Oi? Não, brincadeira. A ideia é falar sobre movimentos sociais em rede. Ah, isso aí, gente. Movimentos organizados por artistas e grupos de teatro. Quer entender mais e melhor como funcionam as dinâmicas em rede, principalmente em nossa América Latina? Cola aqui com a gente que a gente vai te mostrar. Antes de mais nada, nós gostaríamos de pedir desculpas aos nossos e às nossas caríssimas espectadoras. Pois é, lá no começo disso tudo, a gente falou que ia fazer episódios apenas de 6 minutos. O nosso editor poderia ter resolvido isso com um corte, né? Você pode ser mentirosa! Mas a gente tá vindo aqui se desculpar, dizer que a gente extrapolou um pouco. Até porque, né, Juliana, a gente tem muito conteúdo pra compartilhar. Brincadeira. Mas assim, o que minha avó diz é melhor sobrar do que faltar, não é verdade? Vamos fazer uma recapitulação, Jorge, do que a gente falou na semana passada. A gente dividiu o nosso estudo em duas partes, tá? A primeira delas foi dividindo na parte de redes de teatros, equipamentos teatrais, espaços teatrais, e rede de grupos e artistas de teatro. Na semana passada a gente falou sobre redes de teatros. Isso. E hoje a gente vai falar da outra parte, que são as redes de grupos e artistas de teatro. Em língua portuguesa, o termo rede aparece pela primeira vez se referindo a formas de organização de grupos e artistas de teatro apenas no começo desse século. Recente, né? A pesquisadora Vera Borges observa que os artistas portugueses se organizam em rede para poder reduzir um pouco as incertezas profissionais. Ela acha que a concentração urbana, além de impulsionar a criação de redes, pode também estreitar e estabelecer outras relações profissionais entre os agentes da área. Porque o teatro ele envolve outras áreas artísticas e também a parte técnica, a parte da divulgação e da produção. E aí das experiências vividas surgem afinidades e por consequência também parcerias. Normal, né? Muito bom, muito bonito, né, Jorge? Mas no Brasil, a concentração de renda, ela também se reproduziu na cultura, promovendo desigualdade. Nas áreas mais favorecidas, as redes, elas se ramificam. Nas áreas menos favorecidas, às vezes, não há sequer equipamento cultural. Alguns artistas e grupos de teatro têm se organizado para buscar novas formas de descentralização dos recursos, para pensar em editais públicos para atenderem demandas comuns e principalmente debater o acesso a esses recursos. Muitos desses grupos surgem de outros movimentos sociais e também buscam, por meio da reflexão acerca de suas realidades e condições socioeconômicas, construir novas formas de fazer arte, novas práticas inovadoras, identidade e maior participação política. Geralmente essas redes elas não são institucionalizadas, não são fixas, estruturadas em cooperativas, associações. Geralmente elas tendem a ter uma estrutura mais de movimento, sabe? Movimento em rede. Na América Latina, movimentos de luta e resistência liderados por grupos sociais, étnicos e culturais historicamente marginalizados têm sofrido com a imposição de uma nova lógica de colonialidade global e o aumento da desigualdade e exclusão econômica e social. E nesse cenário latino-americano, as redes elas se contrapõem à ideia de um teatro mais mercadológico. Talvez seja por isso que elas tenham surgido no seio de outros movimentos em rede, do tipo teatro em comunidades e até mesmo do teatro do oprimido, do Augusto Boal. Exatamente, Jorge. E a gente já falou aqui, essas redes que são compostas por grupos e artistas de teatro, elas têm uma outra forma de organização. Elas se organizam de modo horizontal e menos hierarquizada. Exatamente. Na Argentina, o maior exemplo é o trabalho da Rede Nacional de Teatro Comunitário, que reúne grupos de teatro na perspectiva de um teatro feito por vizinhos para os vizinhos. Esses grupos, eles criam espécies de circuitos entre os espaços, promovendo mostras, festivais, e esse circuito, toda essa plataforma é considerada por muitos o primeiro espaço para o surgimento de grandes profissionais do teatro.
E na Colômbia, em 1997, eles criaram a primeira rede de teatro comunitário do país, que anos depois foi um exemplo para a criação da Rede Latino-Americana de Teatro. Daí, esse movimento acabou tendo participação de grupos brasileiros, dentre eles o Pombas Urbanas de São Paulo. E aí, vamos pro quinto passo? Depois que vocês se uniram com os pares, conversaram, vocês podem começar a pensar nos principais problemas e dificuldades que vocês têm em comum. Com base nessas informações, vocês podem criar objetivos em comum para resolverem e alcançarem juntos. E com base nesses objetivos, vocês podem criar ações em conjunto, como um bloco mesmo. Exatamente. Se vocês acham que os espetáculos, as produções de vocês têm pouca visibilidade no território, que tal criar uma mostra coletiva para mostrar o repertório de vocês? Ou se o problema for a formação artística, o acesso a esse tipo de formação, vocês podem juntar os grupos que estão interessados, chamar profissionais da área teatral e de repente eles podem oferecer cursos, oficinas de uma maneira muito mais rápida, acessível e até mesmo barata para vocês. Ou até mesmo criar um site para dar mais visibilidade ao trabalho de vocês. E aí, curtiu? Vamos continuar construindo esse conhecimento com a gente? Esperamos você na próxima terça, a partir das 8, com a nossa oficina de redes teatrais. É muito atriz de pesquisa, né, gente? É orgulho. E corta!